Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no livro de Lucas. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Lucas 6. E sucedeu que no segundo sábado após o primeiro, ele passava pelos campos de milho e os seus discípulos iam arrancando espigas de milho e esfregando-as com suas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos dias de sábado? E Jesus respondendo lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer senão aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem também é Senhor do sábado. E aconteceu também em outro sábado que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no, se ele o curaria no dia de sábado, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fique em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia de sábado fazer bem ou fazer mal? De salvar a vida ou de destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem ele também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. E descendo com eles, parou em uma planície, e na companhia de seus discípulos, e uma grande multidão de povo de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, e para serem curados das suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e eles eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Abençoados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados sois vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem, e quando eles vos separarem da sua companhia, e vos insultarem, e expulsarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, e salteis de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu. Porque de maneira semelhante faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferirem uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não proíba de tirar-lhe a túnica também. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os seus bens, não os perguntes novamente. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque se amardes os que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento?
pois os pecadores também emprestam aos pecadores, para novamente receberem com muito. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes novamente. E será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Boa medida, apertada, remexida e transbordante, vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão novamente. E falou-lhe uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu próprio olho, não reparando tu mesmo na viga que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto, porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinhos o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, a cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente, e imediatamente desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Lucas 7. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos na audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E ele, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E eu digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam.
E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então, respondendo Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem delicadamente estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é ele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, eu compararei os homens desta geração, e a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos murmurações, e não lamentastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados,
porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.